trazer o que está acontecendo agora e também um resumão do que já falou o Jorge Messias com a Marília Ribeiro, nossa repórter que está circulando por lá desde cedinho. Marília, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Contexto Metrópolis. O Jorge Messias, dos pontos aí que eu já destaquei, ele fez esse aceno aos evangélicos, terminando ali o discurso dele, falou que é totalmente contra o aborto. Isso a gente já tinha levantado que seria realmente um assunto que ele mesmo ia tocar antes mesmo de ser perguntado pelos senadores, né? É isso, Nath, prazer é todo meu, bom dia a você, a todos que estão aqui no Contexto, acompanhando também mais esse dia de sabatina aqui dentro do Senado Federal. O ministro, Jorge Messias, indicado do presidente Lula à vaga no Supremo Tribunal Federal, ele já adiantou ali alguns pontos que de fato devem ser ali apontados, temas que devem ser apontados pelos senadores dentro da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal. Sabatina essa, Nath, começou ali por volta de 9h40 da manhã, foi quando o Jorge Messias entrou dentro do plenário da CCJ para poder, então, debater ali a sua indicação à vaga do Supremo Tribunal Federal. Logo no comecinho, Nath, ele fez ali uma citação, se apresentando aos senadores, falou da sua família e também fez um aceno ali para a sua base evangélica. E ele que é evangélico, ele chegou a se emocionar ali algumas vezes dentro do plenário, enquanto falava a respeito dos seus pais e também da sua religião. Outros pontos que também foram ali apontados, que foram ali indicados por Jorge Messias, foi que ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal ele precisa estar aberto ao aperfeiçoamento e que a democracia começa pela ética dos juízes. Além disso, Messias também disse que recalibragens institucionais e ajustes de rotas não são signos de fraqueza. Ao contrário, fortalecem sim o poder judiciário, enquanto são capazes de neutralizar discursos destrutivos e de inibir narrativas autoritárias que visam, na realidade, enfraquecê-lo. Ele também acabou analisando todo o papel do Supremo Tribunal Federal, que vive um momento bastante crítico, a Corte que vive um momento bastante crítico, isso por conta ali da investigação que envolve o Banco Master, que aponta ali vários nomes de ministros da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes e também o ministro Dias Toffoli. Ele aproveitou esse momento ali logo no comecinho da sua fala para poder falar a respeito do papel do STF. E ele disse o seguinte, Nath, abre aspas: entre erros e acertos, o STF vem se mantendo firme como guardião da supremacia constitucional e do nosso Estado de Direito, foi o que defendeu Jorge Messias. Ele também falou a respeito, Nath, que deixou bem claro para toda a nação brasileira, de acordo com as palavras de Jorge Messias, sou totalmente contra o aborto, absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ativismo com relação ao tema aborto na minha jurisdição, foi o que declarou o ministro Jorge Messias. Mas, além de falar que é contra o aborto, ele também fez ali, ele acabou ressaltando um termo, ele defendeu um olhar mais humanizado para as mulheres e lembrou que a lei que prevê casos em que o procedimento, o aborto, é autorizado e também destacou a importância de um debate mais amplo sobre o tema aborto. Está começando apenas agora, Nath, Assim, estamos ali nessas primeiras horas de sabatina do indicado do presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. A expectativa aqui, Nath, é que essa sabatina somente na CCJ dure ali entre 7 e 8 horas. O senador Everton, que é relator da indicação de Jorge Messias, disse que ele vai tentar costurar um acordo com os parlamentares que fazem parte do colegiado para que não dure tanto tempo assim. Vamos trazer um pouquinho de bastidores, Nath? Jorge Messias chegou acompanhado aqui dentro do Senado Federal do ministro José Múcio, mas além de José Múcio, também temos participações ali do ministro Jader, temos também Paulo Teixeira, ministros que acompanham Jorge Messias nessa sabatina. Logo na chegada, a gente pegou o Jorge Messias e a gente questionou, qual a expectativa dele para a sabatina de hoje. Ele só disse o seguinte:
Deus abençoe a todos. E aí ele entrou para uma sala reservada que tem dentro aqui do Senado Federal, que fica bem próximo ali à CCJ, se concentrou ali nos primeiros minutos do início da sessão e depois, então, ele chegou para a Comissão de Constituição e Justiça, onde cumprimentou todos os senadores, o presidente Otto Alencar. E agora a gente fica aguardando aqui do lado de fora, Nath, quais serão os desdobramentos, as perguntas que os senadores irão fazer para Jorge Messias. Lembrando que a cada pergunta, Jorge Messias vai ter ali 10 minutos para poder responder os senadores. Vamos saber se de fato vai ter esse acordo para que a sessão não demore tanto assim. Um ponto importante de destacar, Nath, é que na CCJ, independente do nome ser aprovado ou não, Jorge Messias, o nome dele será levado para o plenário do Senado Federal. A expectativa é que isso aconteça ainda nesta quarta-feira. Votos dentro da CCJ, existem ali senadores que afirmam que ele deve ter em torno de 16 votos, deve ser aprovado de 16 votos a 10. Já lá no plenário, então, ninguém está cravando número nenhum, Nath. A gente já ouviu aqui 42, 43, 46. Os mais otimistas estão apontando em números acima de 50 votos favoráveis a Jorge Messias. A oposição vem trabalhando para poder não aprovar o nome de Jorge Messias. A gente conversou com alguns senadores da oposição aqui que falaram que ele não deve ser aprovado. Já o governo segue otimista e acreditando que, de fato, Jorge Messias venha se tornar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Sessão na CCJ apenas começando e a gente segue aqui na cobertura, Nath. Perfeito. Ô Marília, e também de bastidor, de você circulando e conversando com os parlamentares aí, como estão os ânimos? Você percebe algum tipo de irritação ou não? A coisa toda está serena? Nath, na verdade está bem pacífico aqui, né? A gente chegou aqui, né, por volta das 6 da manhã aqui dentro do Senado Federal. A primeira movimentação que teve, é claro, que foi da imprensa. Ali havia expectativa de que alguns senadores pudessem chegar bem antes aqui dentro do Senado, né? A gente até tinha ali umas entrevistas marcadas, mas eles chegaram bem próximos do início da sessão, por volta ali das 9 horas da manhã mesmo. Mas assim, um clima bem ameno, diferente do que a gente acompanhou aqui ao longo dos dias, né? Que muitos parlamentares estavam ali, de fato, contra essa indicação e demonstravam ser contra a indicação de Jorge Messias, mas hoje o clima está bastante tranquilo, mesmo para aqueles senadores que falam que não vai ser aprovado, que não vota a favor de Jorge Messias, está um clima bem tranquilo, sim, aqui dentro do Senado Federal. O governo segue otimista. Importante a gente trazer também que a base do presidente Lula vem trabalhando, sim, para que Jorge Messias venha a ser aprovado. Tem ali articulação para cargos, para emendas parlamentares. Foi liberado aí, Nath, cerca de 12 bilhões de emendas parlamentares apenas para o mês de abril. E a gente está falando hoje, dia 29 de abril, o mês termina amanhã. Então tem muita coisa em jogo. Por quê, Nath? Porque amanhã vai ter uma sessão do Congresso Nacional. E esses temas, eles acabam se ligando. Amanhã vai ser votado o quê? Projeto de lei da dosimetria, o veto do presidente Lula a esse projeto de lei da dosimetria. Então, os temas, eles acabam se ligando, os parlamentares tentam dar uma deslizada, falando que um tema não tem nada a ver com o outro, mas a gente sabe que sim, que tem a ver e que isso deve ser, sim, utilizado aí nessa articulação para poder conseguir os números necessários de votos que Jorge Messias precisa para poder ser aprovado. Ele está, nesse momento, sendo, então, sabatinado pelos senadores. A gente conversou com alguns, eles falaram que vão tocar no assunto aborto, vão tocar no assunto 8 de janeiro de 2023, vão falar também sobre a atuação dele à frente da Advocacia Geral da União, vão falar também sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os temas que chegam lá para julgamento. Então tem muito assunto, os senadores falaram que não vão poupar Jorge Messias e a gente vai seguir aqui acompanhando, né? Nossa equipe está aqui desde cedo e vai ficar até o finalzinho. Ô, Marília, também mais uma informação. Já tem alguma previsão de intervalo? Ou eles também não falaram nada sobre isso por enquanto? Nath, por enquanto não tem nada ainda indicativo de que eles parem, né? Agora a gente está 11h20 da manhã, a gente acredita ali que perto do meio-dia, meio de pouquinho, eles façam uma liberação para que os parlamentares também possam fazer um lanche, que é ali próximo do almoço, mas não tem previsão ainda de pedido de vista. Teve um pedido de vista, porque nós temos outras 2 indicações dentro da CCJ que devem ser analisadas também, né? Mas ele foi apenas para essas indicações. Para Jorge Messias, não, ainda não tem indicativo de um intervalo, o que eles devem fazer daqui para frente. Por enquanto, eles continuam falando e eles devem falar
bastante hoje, Nath. Perfeito. Marília Ribeiro, liberar a Marília para continuar circulando ali e acompanhar a sabatina. Valeu, hein? Marília, daqui a pouquinho volta com mais informações. A gente também tem a Camila Xavier circulando por lá. Hoje, o